A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Começa agora o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General Arno Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindo, General. Faz 2 semanas que começou a guerra no Médio Oriente e não parece haver indícios de que esteja para acabar. Os efeitos sobre a economia global são os expectáveis quando se bloqueia o Estreito de Hormuz e são muitos os países, entretanto, visados pelas retaliações do Irão, incluindo Chipre, um país da União Europeia, e a Turquia, um país da NATO. Entretanto, hoje soubemos que Trump vai levantar as sanções contra o petróleo russo, com o argumento de que é para o bem da economia mundial. Enfim, General, que balanço podemos fazer de tudo isto e de como têm reagido os vários atores do sistema internacional? Muito bem. Bom, vamos começar com um bocadinho de teoria geral da guerra. Teoria geral da guerra. Para começar uma guerra, basta um ator decidir começar a guerra. Mas para terminar uma guerra... Preciso todos os envolvidos, não é? Todos os envolvidos têm que estar presentes nessa solução. Porquê? Não basta aos Estados Unidos dizer eu vou retirar as minhas forças e acabou a guerra. Porque é que isto só é verdade em algumas ocasiões e não é verdade nas outras? Por causa da geografia. É que os Estados Unidos retiraram do Afeganistão e o Afeganistão não podia continuar a guerra contra os Estados Unidos porque não tinha maneira de atacar os Estados Unidos. Se os Estados Unidos retirarem as suas forças militares desta operação contra o Irão, as bases militares norte-americanas vão permanecer na zona. O que significa que não depende dos Estados Unidos terminar a guerra. Depende do Irão acabar ou não acabar o seu ataque às bases aéreas norte-americanas na zona. Portanto, nós temos um problema aqui com o terminar desta guerra. É que retirar forças, dizer acabei a operação, tive uma enorme vitória, isto está tudo terminado e vou-me embora, pode não ser necessário para fechar a guerra. Além disso, nada garante que se não houver um acordo final entre Estados Unidos e Irão, que o Estreito de Hormuz seja reaberto à passagem. Isto é, os Estados Unidos podem querer retirar-se. Têm vontade, certamente, política de se retirar deste conflito. Mas só o podem fazer numa condição em que existe um certo consenso, um certo acordo, que pode nem ser escrito, pode ser um acordo de natureza tácita, em que o Irão deixa de atacar as bases norte-americanas e reabre o Estreito de Hormuz. E por isso é que o Irão disse que acaba quando eles decidirem, não quando Trump decide. Não é? E, portanto, nós estamos aqui perante um dilema do fim da guerra. Que é a tal teorização geral da guerra. É que para terminar não basta que uma das partes queira terminar, é preciso que haja condições para que ela possa terminar. Bom, o que nós sabemos é que num relatório do Pentágono ao Congresso norte-americano, a primeira semana de guerra custou 11,3 mil milhões de dólares. Isto é uma brutalidade o que custou. E o que está a custar na economia mundial ainda vamos ver. Isto é, o que nós temos neste momento é um conjunto de picos no preço do petróleo, umas vezes acima dos $100 por barril, outras vezes um bocadinho abaixo, mas isto depende do tempo que o Estreito de Hormuz estiver fechado. Se ele reabrir rapidamente, naturalmente que estes picos vão ter tendência a diminuir e o preço do petróleo a estabilizar. Mas se o Estreito de Hormuz se mantiver fechado 2 ou mais meses, isto terá um impacto global brutal na economia mundial. Portanto, a questão central aqui já nem está na parte de natureza militar, está um pouco nesta posição, conseguimos ou não conseguimos reabrir o Estreito de Hormuz. Este problema foi levantado a Trump, tanto quanto sei. Este problema foi levantado no dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, Donald Trump reuniu com a sua equipa e foi
colocado exatamente esta questão do preço. De que maneira é que a guerra, numa zona tão sensível do globo, de que maneira ela poderia afetar a economia mundial? E Donald Trump tendeu a desvalorizar este aspecto deste impacto. Porquê? Porque ele tinha tido a experiência dos 12 dias da guerra contra o Irão. E nesses 12 dias o preço do petróleo teve picos, mas não houve nenhuma influência sistémica na economia mundial. Portanto, ele entendia que ia ser semelhante, semelhante àquilo que aconteceu no verão. Isso, só que não foi e não está a ser. Bom, o que é que nós sabemos da guerra? Nós não sabemos muita coisa. O que nós sabemos é vemos umas colunas de fumo. É isso que as televisões nos dão. Por outro lado, o Irão está sem internet, com comunicações limitadas para o exterior. Portanto, a nossa visibilidade sobre os efeitos da guerra são limitada e condicionada. São limitadas e condicionadas. Bom, e isto é importante porquê? Porque nós precisávamos de ter, para uma análise mais fina sobre o que está a acontecer, nós precisávamos de ter visibilidade sobre duas coisas. A primeira é, o governo, o regime está mais fraco. Isto é, o propósito político da guerra está a resultar ou não? Nós não temos capacidade de medir isso. E o segundo aspecto é de que forma é que o conjunto de destruição, que é muito grande, foram feitos mais de 6 mil ataques, 6 mil alvos que foram batidos, de que maneira é que essa destruição introduziu no sistema, por exemplo, de produção logística dos mísseis, uma dificuldade que perdure durante muito tempo. Ou se, pelo contrário, o Irão tem uma capacidade de recuperação rápida disso. Portanto, faltam-nos aqui também elementos de observação que permitam que façamos uma análise sobre as consequências, os efeitos e também sobre aquilo que era importante no meio disto tudo, que era, será que o governo do Irão está mais enfraquecido perante isto? O grau de destruição deve ser enorme, e isso eu não tenho dúvida nenhuma sobre o grau de destruição. E outra coisa que está a ser destruída são as relações entre os países do Golfo. Essa destruição é impressionante. E Trump também não estava à espera dessa retaliação, não é? É impressionante, é impressionante. Eu trouxe aqui um número de que temos falado pouco e que me parece que é importante. É que só sobre os Emirados fizeram um relatório sobre o que é que aconteceu desde o princípio da guerra. Sobre os Emirados, o Irão lançou 268 mísseis balísticos. Isto é uma coisa impressionante sobre os Emirados, um país, os Emirados relativamente 268 mísseis balísticos em 10 ou 12 dias. Lançou 15 mísseis de cruzeiro e lançou 1514 drones. Isto é brutal, quer dizer, aquilo que tem sido a resposta iraniana sobre os restantes países do Golfo tem sido brutal. E a pergunta que se coloca Pois não foi uma coisa pontual. Não, que se coloca é, mas porquê? Porquê é que o Irão está a atacar estes países desta maneira? Eu tenho uma teoria. E é essa teoria que eu vou passar a dizer. É porque o Irão não está a bombardear as bases americanas, como diz. Está a bombardear a parte política destes governos. Está a dizer, vocês têm bases americanas e, portanto, estão a sofrer as consequências de terem relações com os Estados Unidos. Por terem relações com os Estados Unidos. Portanto, os ataques, contrariamente àquilo que o Irão procura dizer, não são contra as bases americanas. São contra o facto de estes governos terem cedido bases aos Estados Unidos para que os Estados Unidos se mantenham na zona. Portanto, é absolutamente avassalador a quantidade de mísseis que estão a ser disparados por parte do Irão contra os países árabes da zona. Isto vai certamente deixar aqui um conjunto grande de marcas. Bom, só um aspecto final. Estados Unidos e Israel
Os Estados Unidos e Israel estão ambos metidos numa guerra, que são duas guerras, na verdade. E essas guerras não correm ao mesmo tempo. Isto é, o que Donald Trump gostaria e Israel gostaria, Israel sobretudo gostaria que os Estados Unidos não acabassem a guerra no Irão antes de o Israel obter ganhos significativos na sua guerra contra o Hezbollah no Líbano. Mas Donald Trump está com muita pressa e as duas operações podem não correr simultaneamente. Isto é, Donald Trump pode querer terminar a guerra no Irão mais cedo do que Israel tenha conseguido obter resultados significativos na sua guerra contra o Hezbollah no Líbano. Portanto, os próximos dias estão dentro de uma cápsula para a qual só Donald Trump tem a chave, que é esta. Já clamou vitória, aliás, ouviu o nosso programa da última semana, clamou vitória, mas ainda não se conseguiu desligar do conflito, porque tem um problema por resolver. Donald Trump não pode sair dali enquanto o Estreito de Hormuz não for aberto de novo. Senão, vamos ter um problema económico global que vai também afetar os Estados Unidos e também aquilo que é o ambiente político dentro dos Estados Unidos e comprometer, eventualmente, os resultados das próximas eleições de meio mandato. No programa da semana passada, deixámos no ar a promessa de que hoje iríamos desenvolver a teoria dos dois cadáveres. Isto lembra muito Sherlock Holmes, Hercule Poirot... Mas afinal, que teoria é esta, General? É que hoje é sexta-feira 13. Pois é, eu sei bem. Hoje é sexta-feira 13. E eu trouxe a teoria dos dois cadáveres. Então. Eu procurei a ajuda de Sherlock Holmes para nos ajudar nisto. Mas Sherlock Holmes está no Dubai, não consegue sair do Dubai, não tem voo de repatriamento. E então fui a Hercule Poirot. Muito bem. Mas estamos bem servidos. Hercule Poirot serviu para descobrir crimes em mais de 40 livros da Agatha Christie. Está presente em mais de 40. E, portanto, é a pessoa indicada para nos ajudar aqui. O nosso problema de hoje é: temos dois cadáveres no sistema internacional. Onde é que eles estão e quem são os responsáveis por isto? Então o que é que faz Hercule Poirot? Hercule Poirot tem uma pista que o leva ao Kremlin. Vai ao Kremlin e entregam-lhe Peskov para conversar com Poirot. Poirot há um conjunto de perguntas e obtém a seguinte resposta de Peskov. Diz Peskov, a Poirot, claro: honestamente, nem consigo perceber como se pode pedir a alguém que siga as normas e os princípios do direito internacional. Esse direito praticamente não existe mais. Ou seja, já temos aqui o nosso primeiro cadáver. Esta ida de Poirot ao Kremlin já nos dá não apenas o primeiro cadáver. O primeiro cadáver é o conjunto de regras e normas, princípios do direito internacional que limita o uso da força. Mas tem também já dois suspeitos. E os suspeitos chamam-se Vladimir e Donald. Ele depois há de tentar... ele há de depois ver quem são verdadeiramente Vladimir e Donald, vilões. Que são os dois vilões que provocaram este primeiro assassinato. O conjunto de princípios e normas do direito internacional que limitam o direito à força. Bom, o primeiro cadáver está descoberto. Falta um móvel. Estas coisas, há um móvel, não é? O livro não fica completo se não houver um móvel. E, portanto, Poirot agora desenvolve a teoria sobre o móvel. É que há momentos na história dos povos em que a realidade não cabe dentro das limitações da lei. E é por isso que há revoluções. Todos os países tiveram revoluções. Quando? Quando a realidade era tão forte que já não cabia dentro dos limites impostos pela lei. E o que é que acontece depois? O que acontece depois é que temos uma nova Constituição, temos novas instituições, temos um novo sistema de leis criado para se adaptar à nova realidade. Esta teoria fantástica que anda aí no mundo, que é possível que o direito internacional seja capaz de segurar, de espartilhar a realidade,
É uma coisa absolutamente louca. Isto é a mesma coisa que tentar meter um pinto que acaba de sair da casca do ovo, metê-lo outra vez dentro do ovo. É que o pinto está sempre a crescer, já não cabe no ovo, é impossível metê-lo dentro do ovo. Portanto, esta coisa de que o direito internacional está acima de tudo e que é possível conter a realidade dentro daquilo que são as normas definidas no direito internacional, é uma ficção, é tentar meter o pinto outra vez dentro do ovo, que entretanto tem a casca partida. Que entretanto tem a casca já rachada. Bom, o que é que se passa agora? É que, descoberto o primeiro cadáver, Hercule Poirot vai para Nova Iorque à procura do segundo cadáver. Bom, e onde é que ele vai à procura? Ele tem uma dica. A dica é que a resposta do segundo cadáver encontra-se no edifício que está na 405 East 42nd Street, New York, 117, Estados Unidos da América. É Trump Tower? Não, o que é? O que é que fica aí? É o edifício das Nações Unidas. Das Nações Unidas. Estava a pensar no vídeo. Este edifício tem pessoas a entrar e a sair. O que não tem a sair é resoluções, nem decisões. Mas trabalham ali e nos outros órgãos espalhados 37 mil assalariados nas Nações Unidas. Nos corredores, Poirot houve queixas, houve imensas queixas, mas não houve resoluções nenhumas, só houve queixas. Aquilo transformou-se numa espécie de um grande edifício de lamentações do sistema internacional. Bom, o segundo cadáver está descoberto. Isto é, o edifício existe, na verdade, mas a organização já não funciona. Já não funciona esta organização. E então, já temos 2 cadáveres. O primeiro cadáver é o conjunto de princípios e normas do direito internacional. Já temos também o segundo cadáver, que é a Organização das Nações Unidas. E agora temos, para concluir, um resultado que nos deixa a todos espantados, que é este. O que nós estamos à espera é que um cadáver, que são as Nações Unidas, dê autoridade a um outro cadáver para implementar as normas que permitem dar autoridade ao direito internacional. Nós temos 2 cadáveres à espera e estamos à espera que estes 2 cadáveres consigam resolver entre si as relações de poder que sejam capazes de restituir a autoridade outra vez ao direito internacional. Portanto, estamos à espera de algo que nunca vai acontecer. É um milagre que não vai acontecer. E, portanto, quem olha para estas questões está a olhar para o passado e o passado não se vai repetir. A nossa cortina de fundo de hoje é sobre a degradação muito acelerada das relações entre a Hungria e a Ucrânia. Isto é só o fumo que resulta da campanha eleitoral na Hungria, general, que vai a votos no próximo mês, ou como se diz, não há fumo sem fogo? Pois, não há fumo sem fogo. Bom, vamos olhar um bocadinho para este processo para perceber a gravidade deste processo. Por volta do dia 27 de janeiro houve um bombardeamento, aqueles bombardeamentos costumeiros da Federação Russa ao território ucraniano, em que foi atingido aquele oleoduto de Druzhba, que é o oleoduto que vem desde os tempos soviéticos, que liga a Federação Russa à Hungria para a passagem de petróleo. Este oleoduto foi danificado, aparentemente, por um bombardeamento da Federação Russa. Bom, naturalmente que a Ucrânia, debaixo de todos os bombardeamentos que tem sobre a sua rede energética, não se preocupou nada com Druzhba, porque Druzhba não lhe dizia nada, aquilo era petróleo que ia para a Hungria, o que naturalmente enfureceu a Hungria, porque queria ver aquele oleoduto reparado rapidamente, e a Ucrânia basicamente tinha outras prioridades, tinha outras preocupações e outras prioridades. Bom, esta guerra do oleoduto levou a que Orbán, mais recentemente, tivesse dito: eu posso ter que usar a força para resolver o problema da reparação do oleoduto de Druzhba. Ao que Zelensky respondeu:
Se há alguém que está com disponibilidade para impedir que 92 mil milhões de euros cheguem à Ucrânia, então eu conheço a morada dessa pessoa e vou fazer chegar a morada dessa pessoa às minhas forças armadas. Guerra aberta. Guerra aberta. Portanto, já temos. É escancarada. Já não temos só fumo, temos aqui um fogo tremendo. E perante isto, a União Europeia, que tem responsabilidades também nisto, porque não foi capaz de conter Orbán quando o devia ter feito, e agora não o quer fazer, que é para não perturbar o processo eleitoral na Hungria, foi obrigado a vir dar um raspanete a Zelensky público, a dizer, não se podem ameaçar os chefes de governo da União Europeia. Portanto, nós temos aqui um problema que pode ainda vir a ser agravado no dia 12 de abril, que são as eleições da Hungria. Nós não sabemos quem vai ganhar estas eleições. Se Orbán vier a ganhar estas eleições, nós vamos ter aqui um problema gravíssimo. Podemos ter aqui um verdadeiro fogo entre a Ucrânia e a Hungria, que era uma coisa que a Europa dispensava numa semana que foi uma semana horrível dentro da União Europeia. Porque, por causa da guerra no Médio Oriente, tivemos declarações públicas de António Costa e de von der Leyen que apontam em sentidos contrários. António Costa, que olha para o Conselho Europeu, vê uma Europa muito dividida e não vê possibilidade nenhuma de encontrar um consenso para olhar para o futuro, refugia-se no passado, isto é, o direito internacional, porque é o ponto comum que ainda consegue unir aquilo que são os vários líderes. Von der Leyen, que já percebeu que o Titanic está a afundar, que a música é toda muito bonita, que a orquestra está a tocar uma música fantástica, mas já percebeu que o barco está a afundar, vem-nos dizer que a Europa também tem interesses, e os seus interesses não estão absolutamente defendidos exclusivamente pelo direito internacional. Portanto, tivemos aqui uma manifestação pública de duas vozes que simbolizam aquilo que são as duas grandes instituições da União Europeia, a apontar em sentidos contrários e, portanto, esta foi uma semana muito difícil para a Europa. Hoje trazemos ao nosso ponto de mira uma figura emblemática de anteriores governos britânicos. General, porquê que quer relembrar Margaret Thatcher? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher é vista sempre com muita saudade por muita gente. A Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Bom, estamos em 1982. Agora, já estivemos em Nova Iorque. Sem Poirot. Agora não precisamos de Poirot. Isto agora é clarinho. Estamos em 1982. A Argentina invadiu as Malvinas, as Falkland, e Margaret Thatcher convocou o primeiro Lorde do Almirantado, que corresponde basicamente ao Ministro da Marinha. E perguntou-lhe quanto tempo é necessário para preparar uma armada para recuperar as Malvinas. E o almirante Henry Leach, que era o primeiro Lorde do Almirantado, diz 48 horas. Isto porquê? Porque, entretanto, com esta questão em Chipre e a necessidade de defender também Chipre, o governo britânico deu ordem a uma fragata, a Dragon, que é antiaérea, de ir para a zona. A Dragon nunca mais ficou dias a preparar-se para ir, mais os dias necessários para chegar lá. Portanto, Margaret Thatcher, em 1982, conseguiu uma armada pronta para ir libertar as Malvinas em 48 horas. E agora foram dias da Royal Navy para pôr uma fragata a caminho de Chipre. General Arnaud Moreira, muito obrigada por este Minuto da Guerra, com Poirot à mistura. É, sexta-feira 13, grande dia. Obrigada e até para a semana. Até para a semana.